Ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a hora é agora, tá bom? Sintam-se à vontade. Eu tô olhando por aqui pelo iPad, quem tá me perguntando. E qualquer problema também, som, imagem, etc, me avisem, tá? Senão eu fico gravando e, enfim. Então, bora lá. Eu passei pro papel, tá muito clarinho, vocês provavelmente não estão vendo o traçado, porque eu passo de lápis grafite e depois eu apago, tá? Eu vou apagando pra eu conseguir ver bem pouquinho, assim. Por isso que eu gosto de ter do lado a minha referência, tá certo? Tá bem aqui. Então, vou começar. Eu geralmente começo com a pele quando eu tô pintando de lápis de cor, mas nesse caso eu vou começar com óculos, porque ele é mais ou menos a minha referência aqui. Então, bora lá. Esses lápis que eu tô usando, que eu sei que vocês vão me perguntar, são da Caran d'Ache, os Luminance, e são lápis muito bons. Eles são de cera, assim, né? Tá? Então, isso é uma questão, assim, nos lápis de cor. A gente tem os lápis onde a mina é o que a gente chama, é o que seria o correspondente ao grafite no lápis grafite, né? A mina do lápis de cor, ela pode ser de cera ou ela pode ser de óleo, tá? A base de óleo. E aí, qual é a diferença? Os à base de óleo, eles vão ser mais durinhos, são aqueles lápis mais duros da gente desenhar, tá? Da gente pintar. Os à base de cera, eles acabam sendo bem mais maleáveis, bem mais macios. Ah, Manu, tem melhor, tem pior? Não, é preferência, tá certo? Eu tenho os dois tipos e, pra ser bem honesta, eu gosto mais dos lápis à base de óleo, o que é sempre um espanto pra todo mundo. E foi pra mim também. Quando eu comecei a pintar e comecei a pesquisar e me expandir, eu comprei um set de lápis de base de cera, porque eu achei que eu fosse gostar dos lápis mais macios. Mas existem certas diferenças, né, entre os dois. Então, por isso que é bom a gente sempre, eu aconselho meus alunos, enfim, todo mundo que me pergunta e bastante nas lives aqui, eu sempre aconselho vocês a, quando for começar, né, vou começar a pintar ou quero aprender uma arte, seja ela qual for, compre sempre que você for comprar, né, um material novo que você não conhece, compra pouca quantidade, compra um setzinho de 6 é sempre um bom número, tá? Porque você pode acabar não gostando, não se adaptando àquele material, né? Que você não conhece ainda. Aí, se você gostar, você vai lá e compra um set maior, tá certo? Outra coisa que também é muito comum, vocês vão me ver falando bastante também, é o seguinte, não comprem o material mais caro, né? Por exemplo, vocês estão me assistindo pintar aqui com esses lápis da Caran d'Ache, são lápis bem caros, são os Luminance, eu acho que são dos mais caros da Caran d'Ache. E é óbvio que eu não comecei a pintar com eles, e é óbvio que eu só comprei eles depois que a arte virou minha profissão e assim, bem avançado já, né? Num momento onde eu falei, eu acho que agora eu tinha um dinheiro a mais para gastar, eu falei, acho que agora eu posso experimentar esses lápis, tá certo? Eles são extremamente necessários? Depende. Para mim, hoje em dia, são necessários, porque eu vendo os originais, tá certo? Além dos impressos, eu vendo os originais. E aí, eu preciso que o lápis de cor, que ele não desbote com o tempo, tá? Então, todo material que não é um material profissional, ele vai desbotar com o tempo. Essa é a diferença do material universitário, né, para o material profissional. Então, o material infantil é um que eu não aconselho nunca.
É claro que assim, meu filho ganhou um monte, ele não pinta, eu quero brincar. Brinca, se expande, usa até acabar, usa para treino, para isso sim, tá? Mas quando a gente faz uma arte com um material infantil ou até mesmo alguns estudantes, material de estudante, né, de qualidade de estudante, e o que vai acontecer com o tempo, ele vai desbotar, tá certo? Então, é óbvio que às vezes, dependendo do que a gente está falando, dependendo do material, vai ter um ou outro que é mais gostoso, sim, que a qualidade é melhor, que ele é mais pigmentado. Então, alguns materiais profissionais são, sim, muito mais gostosos de manusear. Mas outros não, outros são até mais difíceis, tá? E a diferença básica, assim, que eu acho que a diferença que faz para quem trabalha com arte é exatamente o fato do material profissional, né, ele não desbotar. Então eu posso vender as minhas artes, eu tenho segurança de que vai durar, né, não vai ficar ali daqui a 10 anos, daqui a 5 anos começar a desbotar, isso não vai acontecer, né, a pessoa pode passar à frente, eu digo sempre isso, né, você compra aí uma arte comigo, essa arte de qualidade superior, ela vai, né, com material que não são profissionais e não vão ser muito caros, tá certo? E isso acontece porque é o seguinte também, para o pigmento ser muito bom e não sair, durar, né, ter essa durabilidade de museu que o pessoal chama, nem todo pigmento disponível ele vai ficar esse tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente tem aquelas cores mais neon, né, vibrantes, aquela caixa do Faber-Castell Super Soft, por exemplo, aquelas cores são muito divertidas, elas são muito bacanas de usar, mas eu preciso entender que é isso, né? Eu não vou poder usar numa arte original, que eu vou vender esse original, né? Ou então eu vou colocar um preço mais acessível, porque é isso, ela vai, daqui a um tempinho, ela vai desbotar, tá certo? Então, é isso. Quanto ao material. Então, eu tô usando Caran d'Ache Luminance, que é isso, ele tem, essa é um dos melhores lápis de cor que tem no mercado, em termos de durabilidade, né? Então, vai ficar aí. E eu quis fazer isso porque eu tô pintando o Lulu, eu quero guardar essa arte, então, enfim, é isso. Escolhi um material muito bom. Pintei o óculos dele, depois eu vou seguir. Então agora eu vou fazer como eu sempre faço e vou pintar a pele. O Luca tem uma pele clarinha, assim, bem parecida com a minha. Então, eu peguei um lápis bem claro, talvez vocês não estejam vendo muito bem a cor agora, mas tudo bem. Eu não vou fazer muitas camadas, porque isso, a gente tá em live, eu não posso ficar aqui o dia inteiro. E lápis de cor é uma mídia que, pra gente pintar em camadas, né, leva muito tempo, muito tempo mesmo. Então, não posso me dar o luxo aqui, porque senão a gente passa o dia todo, eu não tenho o dia todo pra ficar pintando com vocês, infelizmente. Geralmente nas lives de segunda-feira, então toda segunda-feira às 8 horas da noite, isso é importante falar aqui, eu faço uma live que é aberta aqui no canal pra todo mundo, tá? Vocês pintam junto comigo. Eu esqueci, eu sempre esqueço. Por isso que é bom ter a referência, ó. Eu sempre esqueço da lateral do óculos.
Aí, como eu ia dizendo... Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Tô aqui pra responder. A gente tem essa live que acontece toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Aberta pra todo mundo. Mas a live fica gravada, na realidade, só pra quem é assinante do Clube de Arte, tá? Depois eu falo mais sobre o Clube de Arte, que eu ando promovendo agora, de uns tempos pra cá. Mas o que eu ia falar é o seguinte, aí na live de segunda, eu geralmente faço desenhos mais demorados, tá bom? A semana passada foram 2 horas de live, pintando, que vocês me vêm fazendo o desenho do começo até o final, tá certo? E eu acho isso bacana porque é muito raro a gente ter essa possibilidade. Então é uma possibilidade de vocês assistirem um artista pintando do começo até o fim, em tempo real, né? Porque hoje em dia a gente acelera muito para as coisas caberem na nossa vida, né? Para mais coisa caber na nossa vida. Então eu acho que a gente perde muito quando a gente acelera. É bom, é bacana, né? Mas claro que a gente perde alguns detalhes, a gente perde algumas coisinhas, tá certo? Pra quem gosta também do meu conteúdo, pra quem gosta de assistir outras pessoas pintando, geralmente os vídeos maiores, então os vídeos onde eu pinto, né, com uma velocidade menor, que não são esses reels, etc., vídeos maiores, eu coloco lá no YouTube. Eu vou pintando e vou falando, às vezes eu dou algumas diquinhas, eu falo sobre aquele desenho que eu tô fazendo. Então, quem curte, tem um canalzinho lá. As coisas são complementares, né? Então, tem conteúdo para todo mundo. Então, aqui, ó, pintando a pele dele. Daqui a pouco vocês vão começar a ver melhor, né? Eu tô fazendo essa primeira camada bem clarinha na pele. Esses lápis aqui não são aquareláveis, tá? Eu tenho alguns lápis aquareláveis, mas não é o caso. A partir de que idade uma criança pode começar um curso de desenho? Ó, eu tenho alunos a partir dos 6 anos de idade. E isso depende muito da criança. Às vezes as mães vêm falar muito comigo. Eu já dei muita aula, hoje eu não dou mais aula presencial, mas eu já dei muita aula presencial também pra criança. E muitas vezes os pais vêm falar comigo e me perguntam, fazem essa pergunta, qual é a idade? Mas assim, na realidade, depende muito da criança. Tem criança de 6 anos, acho que menos de 6 anos, só se for um caso muito específico da criança gostar muito e acompanhar bastante, porque ela precisa ter um mínimo de atenção, né? De conseguir ficar parada ali para assistir aquela aula e domínio também, porque como eu dou aula, a aula é online, a criança tem que ter domínio ali, né? Ou ter a ajuda de um adulto, alguém que possa parar e tenha disponibilidade para ajudá-la ali nesse processo. Mas a partir dos 6 anos, eu vejo que já vai bem, né? Para as crianças, repito, depende muito da criança. Para as crianças que gostam de desenhar, gostam de pintar, a partir dos 6 anos já rola. As minhas aulas de arte, por exemplo, eu tenho bastante criança, tem todas as idades, é uma aula aberta para todas as idades mesmo, porque, enfim, é arte. A linguagem é bem fácil, é bem tranquila, a gente vai fazendo no passo a passo, eu destrincho tudo bonitinho. Mas o que eu acho que é mais importante quando a gente está falando de aula de arte para criança é que a criança queira, né? Que ela se interesse. A gente pode, obviamente, sugerir para aquelas crianças que gostam de pintar, que são crianças mais artísticas e tal. Você pode sugerir uma aula de arte, mas eu acho muito importante que seja uma vontade que surja dela, né? Ou que ela esteja de acordo. Eu vejo que muitas vezes alguns pais colocam ali, ou a empolgação é mais, né, dos pais, da mãe, do pai, do que da criança em si, e aí a coisa não vai bem. E a outra coisa que eu digo sempre
A criança não tá gostando, não precisa ficar, tira ela, né? Antes que estrague a vontade de pintar. A criança precisa também ficar livre para explorar. Não tem nada mais bacana, não tem aula melhor de arte do que uma exploração livre de uma criança, tá certo? Quando a gente tem que ter cuidado na criança, né? Qual criança que a gente vai oferecer uma aula de arte, cuidado nas aulas também. Esse é um cuidado que eu tenho com todo mundo, mas com criança eu acho mais delicado, que é da gente não abafar ali a criatividade da criança, tá certo? Então, as crianças, elas não têm medo de errar, elas exploram, elas não têm noção ainda do que é certo, o que é errado, e isso é a melhor coisa do mundo para um artista, né? Para a vida, na realidade. É você não ter medo de explorar, tá certo? Então, às vezes, quando a gente traz um conteúdo e diz pra criança isso tá certo ou isso tá errado, aí ela já começa, né? Se ela faz algo de diferente ali, aí ela já começa a ficar um pouco insegura, né? Às vezes a criança fica inibida, não quer mais tentar porque não ficou igual da professora e ela tem que fazer igual, né? Então, isso a gente precisa prestar atenção. As aulas são online, criança de 9 anos, desenha desde os 4, 5 anos. Acho que um talento a ser lapidado. Que amor, geralmente vai bem para esse tipo de criança, porque com 9 anos ali, então, aquele período todo daquela exploração mais bruta, né? Que começa exatamente, né? A partir dos 3, a criança já começa a dar aquelas rabiscadas e tal, 4, 5. Se aquela criança que gosta, ela já passou pelaquela fase das garatujas, já passou pela fase de só rabiscar no papel, de ir misturando cor sem nenhum critério. Né? Quando a criança é pequena, assim, ela não tem nem cor preferida, o que é ótimo, ela vai, qualquer lápis que tem, ela vai e bota no papel. Então, eu acho que vai bem, uma criança de 9 anos que gosta muito de desenhar, de pintar e tá a fim de fazer uma aula para se expandir, para aprender um pouquinho mais na técnica, aí eu acho que serve, porque aí a criança já pode utilizar essas técnicas para expandir ainda mais a criatividade dela. Então a gente não limita, a gente expande nesse caso, né? Então acho que enfim, é o que eu acho. As aulas online tem prós e tem contras sempre, como tudo na vida. Mas o que eu posso dizer assim para vocês, quem tá buscando, né? A aula online ela é bacana no caso de criança, principalmente porque você pode fazer junto, né? Então, você pode estar ali com a criança e guiá-la nesse processo. E eu acho isso muito bom, até como tempo né, da pessoa, do cuidador, do pai, da mãe, avós, enfim, para estar com a criança. Eu acho bacana da aula online porque você pode fazer no horário que for mais bacana e que couber na rotina da família. Então não tem que levar daqui para lá, né? A rotina de criança eu sei bem como acaba sendo super difícil e às vezes não é gentil. E a ideia de arte para criança é que seja algo muito bacana, né? Não é para ser né, sei lá, assim, como um curso de inglês ou como a escola, né? Não é algo que é assim curricular e duro e pesado. A arte para criança a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão ela passa a não curtir ou ela vai achar eu não tenho jeito e deixa de lado. E não é isso, né? Para todo mundo a arte tem que ser algo gentil, né? É diferente de ser algo a ser levado a sério ou não. Eu acho que a arte, no caso, por exemplo, eu levo muito a sério a arte. No meu caso, sento para pintar todo dia, eu treino todo dia. À mão, tô sempre explorando, enfim, novos instrumentos. Mas o que não dá para acontecer é exatamente isso, a gente tratar a arte como algo duro, rígido, né? É preciso ter flexibilidade, é preciso a gente poder se expandir na arte. E a arte às vezes pode ser muito cansativa, porque é isso, ela mexe em muitos lugares, né? A gente acha às vezes que eu vou ali só desenhar e tal.
para relaxar, mas a realidade é que tudo que sai da gente é um pedaço da gente. Eu acredito fortemente que a arte, ela mexe em lugares, sempre tem um significado, né? É óbvio que é uma maneira muito bacana, eu acho, de a gente trabalhar e passar pelos nossos processos internos. Acho que a arte funciona muito bem para isso, né? É super gentil, assim, mas não é, como é que eu posso dizer, assim, às vezes as pessoas confundem isso, principalmente quando se fala de arte para criança, né? Quando eu digo, tem que ser leve, tem que ser tranquilo, as pessoas às vezes confundem isso com ser coisa de criancinha, né? De não dar uma certa atenção, de não praticar sempre, de não estar presente ali, né? De não ter um local bacana para você exercer ali a sua arte. Então, assim, eu levo muito a sério dar aula, e principalmente dar aula para criança, porque eu acho que pode ser muito benéfico, né, para criança, mas também às vezes a gente pode dar um tiro no pé e a criança acabar desinteressada, exatamente porque não consegue fazer igual. Então, quando a gente foca muito na técnica, eu não estou dizendo que não seja bacana aula de técnica, é bacana sim, tem bastante lá nas minhas aulas de arte, tem bastante. Todas as técnicas, né, de aquarela, do básico até o avançado, tem lápis de cor, tem nanquim, pastel, enfim. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é de uma maneira que a gente guie como uma sugestão, de maneira que a gente mostre que o errar pode ser bacana, de maneira que a gente deixe muito aberto para a criança criar dentro dos exercícios, que não sejam exercícios fechados, que não sejam exercícios de cópia dura, né, que a gente chama, então copiar igual, mas que seja uma expansão para que a criança siga brincando, para que ela siga explorando, né? A ideia é que ela explore pro resto da vida, que ela não perca essa vontade aí de se expandir, de testar, de errar mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Vocês podem ir perguntando que eu vou falando. Vocês podem perguntar de material, de tudo. Esse é um aulão aberto. De novo, o molde tá lá. O contato para as aulas é pela bio do Instagram. O contato das aulas, você me manda uma mensagem direta. Lá na bio do Instagram tem o botãozinho pro Clube do Assinante. O Clube de Arte. O Clube de Arte, né, que é o Clube do Assinante, a mesma coisa, não é as aulas de arte, não são. Eu não dou aula lá. O que eu faço lá no clube são pequenas dicas. Eu acho que funciona super bem para quem faz arte assim de uma maneira bem autodidata, funciona bem para quem gosta de pequenas pílulazinhas de arte, pequenas dicas, né, para quem já tem um pouquinho de noção ali e tal, ou para quem só gosta de me ver pintando mesmo. Então, são conteúdos completamente diferentes. As aulas de arte são aulas mesmo, com exercícios elaborados, né? Como eu falei, tem desde técnica, exercícios de criatividade, ajuda a desenvolver como é que é? Uma arte própria, né? Da pessoa, um traço único, um traço da pessoa, exercício de criatividade, enfim. Aí tem tudo, e tem várias, e eu exploro também várias mídias, né? Então lá dentro das aulas de arte já tem gravado mais de 400 horas de aula. Aí quem entra tem acesso a tudo, né? Enquanto for meu aluno tem acesso a tudo, vocês podem entrar e fazer quando quiserem, como quiserem, tá? Mas aí pra fazer a inscrição, fala comigo por mensagem direta, tá bom? Lá no link da bio tem também uma página da internet que se você for lá olhar e fuxicar, você acaba lá nas aulas. Mas eu acho que falando comigo diretamente é melhor, e eu também gosto de conhecer meus alunos, senão as pessoas vão fazendo inscrição e aí eu não sei quem é que tá muito lá. É melhor falar comigo, que aí eu fico conhecendo, guio vocês, enfim. Acho melhor.
Eu tô construindo aqui a pele, né? Uma pelezinha clara, mas eu adoro fazer as... vai mandar, Regina. Me manda, Regina. Eu converso com você e a gente vê, tá? Ver se as aulas funcionam para sua criança. Eu acho as sombras são muito bacanas. Eu acho que o lápis de cor pra mim até um pouquinho mais do que a aquarela. Eu gosto mais de fazer sombra no lápis de cor do que na aquarela. E isso é algo bem recente, para dizer a verdade. Mais alguma dúvida? Gente, perguntem. Agora eu vou fazer a sombra do óculos. Para isso eu vou usar o cinza. Eu vou apontar esse cinza que não tá... Isso é uma... Eu falo sempre, quem tá me acompanhando a pintar de lápis de cor agora tá... Já não aguenta mais escutar. Mas a ponta do lápis de cor, ela é o segredo, tá? Então assim, ó. O mais apontado que der, nem todo apontador faz essa pontinha, tá bom? Alguns são mais difíceis. E eu tô passando aqui dentro pra gente fazer essa ideia de vidro, que é difícil, assim, né? Fazer. Até porque eu quero que apareça bem o olhinho dele. Então... Vou tomar um certo cuidado aqui, pra não escurecer muito. E aí agora, ó, finalizei aqui, fiz essa sombrinha mais dura. Vou pegar o mais clarinho, o cinza mais clarinho, e vou esfumaçar aqui, vou puxar aqui pra dentro. Tá? Primeiro só nas beiradas, porque eu ainda não pintei o olhinho dele, vou pintar ainda. Mas aqui a gente tá esfumaçando e essa sombrinha não vai ficar assim, ó, tão dura, tão marcada, né? E aí vai dar uma carinha mais bacana. Pro olhinho dele, eu vou fazer aqui um contorninho. Vou apontar mais ainda o lápis, porque é isso. Tem que estar muito apontado. Escurecer um pouquinho aqui na beirinha do olho, que o óculos faz a sombrinha. E aí agora eu vou pintar o olhinho dele. O olho do Luca é azul. Não sei se é exatamente esse azul, seria mais esse aqui, mas agora já foi. Deixa eu ver. Não tem problema também, né? A cor do olho vai mudando um pouquinho de acordo com a luz. O importante é só a gente
É só da leitura, assim. O mais importante pra mim é ele entender que é ele. Outra coisa que eu adoro fazer também nos meus desenhos é essa pupila bem grandona, bem redonda, bem grandona. Eu gosto, é uma característica da minha arte. E agora, cadê o preto? Não peguei o preto, vamos pegar o preto aqui. Hi from the Netherlands. Hi. Para eu testar meu inglês. Querem perguntar alguma coisa? E aqui eu errei o... Essa bolinha branca, né, que faz o brilho no olho. Tô amando esse lookinho. Obrigada, gente. This style. Amazing Ingrid. Ingrid. Deve ser o nome. Cabelinho. Luca tem um cabelinho. Ele era bem loirinho quando pequeno, né? E aí foi crescendo, foi escurecendo um pouco. Mas geralmente, quando eu vou fazer ele, eu faço assim mais pro loirinho, porque eu acho que foi uns coloridos que ele entendeu. Aqui é mais sobre representação do que a gente ficar realmente na realidade mesmo, né? É como a pessoa se enxerga um pouco, seria um pouco isso, assim. Então, eu sigo pintando o cabelo dele um pouquinho mais claro do que é hoje em dia, porque eu acho que ele, quando, em termos de desenho, né, grudou nessa imagem. Essa vai ser a primeira vez que eu vou passar um marronzinho pra gente ficar um pouco mais no que seria, né, ele hoje, mas ainda assim o cabelo dele é bem clarinho. Então, enfim, só... Aqui a gente não precisa... ser realista, na realidade, na arte, né? A não ser que seja esse o objetivo. Eu acho lindo de ver, assim, acho incrível quem faz esse estilo mais realista, mas não é o que eu gosto, assim, né? Eu não sei se é porque eu tenho também o advento da fotografia, porque eu sou fotógrafa também, trabalho com fotografia, então, assim, né, eu acho que a realidade, pra mim, tem um pouco, eu consigo retratar ali, né, na fotografia. Quando eu desenho, eu gosto mesmo de brincar com as formas, brincar com as cores, enfim. Quem quiser perguntar...
Fiquem à vontade. Estou aqui para responder vocês. Acho que foi. Acho que ficou bem próximo. Ficou uma boa representação. Vou fazer o narizinho e a boca. Vou usar um marrom mais escuro aqui. Lulu tem assim o nariz mais gordinho, mais batatinha que nem o meu. E aqui eu escolhi fazer ele com esse rostinho mais redondo, apesar de ele estar perdendo um pouco dessas características, né? Já tá crescendo, vai perdendo um pouquinho dessas características. Dá uma certa tristeza pra mãe aqui, né? Acho que a gente sempre quer que a criança demore um pouquinho mais pra crescer, pra aproveitar essa fase tão gostosinha. Mas não dá, tem que crescer. Que bom que eu posso desenhar, que aí eu faço como eu quero. I have Faber-Castell Polychromes Color Pencils. Eu adoro, eu tenho também. Cadê? Estão aqui, ó. Eu fiz hoje um desenho mais cedo com eles, ó. Those are polychromes. I also have them, I use them, I love them. They're very nice too. Foi isso, gente. Gastei meu inglês, viu? Só pra ser metida. Mas enfim, tô ficando internacional, tem que falar. Se eu indico todo o material a ser usado nas aulas, indico, super indico, sempre antes de a primeira aula de todas do curso é de material de aquarela, porque é o primeiro módulo, é aquarela, e à medida que vocês vão subindo, né, fazendo os outros módulos e tal, aí eu vou indicando o material. E assim, eu indico o material para iniciante, depois eu indico o upgrade, né, qual o melhor material depois para ir avançando e tal, tá bom? Então, eu indico também as faixas de preço, indico onde comprar. Bem tranquilo, tá? Eu tô querendo fazer também, porque isso é uma pergunta que todo mundo tem. Eu tô querendo ver se eu faço lá no YouTube também uma série de material, uma série de vídeos, né? Sobre material, porque essa é uma dúvida e eu entendo que assim é super difícil. Realmente a gente encontra muita coisa gringa, né? Assim, de informação, mas aqui pra gente no Brasil realmente tem pouca. Então, se vocês quiserem, me digam que eu faço também. Assim, o YouTube lá também é uma boa fonte pra aprender comigo também, tá? Não é igual às aulas de arte, obviamente, mas
porque o conteúdo é outro, né? Assim, é menos explorado do que nas aulas. Cadê a minha... Ah, tá aqui. Minha cor clarinha. Eu perco tanto tempo na pele. Perco não, né? Porque é isso. Eu gosto de pintar a pele. Eu acho que quando a gente faz a pele bonitinha, bem trabalhada, o restante fica bacana, assim, faz uma vista, né? Podem ir perguntando, falando. Tô aqui pra responder, tá? Trabalhando as sombrinhas aqui. Agora vamos lá, vou fazer a blusinha dele. Tem uma cor, eu acho que é essa aqui, deixa eu ver. Que o Luca tinha uma blusa quando ele era pequeno, que era dessa cor. Eu amo. Então eu vou usar ela. Deixa eu ver. Agora eu tô super na dúvida, porque eu acho que o verde também vai ficar... Bem, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Laranja eu acho que de repente vai ficar mais bacana. Mais colorido. Nossa, gente. Que dúvida. Um azul mais escuro, vamos ver. Não, vamos desse aqui. Tem esse verde limão. Muito claro. É assim, gente, né? A gente vai escolhendo cor. Ah, esse verde tá bacana. Outra coisa que é interessante, quando a gente está pintando lápis de cor, com lápis de cor, a gente não precisa pintar na mesma direção, tá? Pra dizer a verdade, o ideal é que a gente pinte em várias direções, né? Às vezes é meio... As pessoas acham que não, tem que pintar sempre uma direção só pra ficar homogêneo, mas não, porque o lápis de cor ele vai entrando nas fibras do papel. E aí se eu pinto numa direção só, eu vou ficando com sulquinhos, né? Vai ficando branquinho ali. Se eu pinto em várias direções, eu vou entrando ali onde eu não entrei naquela direção, né? Aí fica mais homogêneo. E por isso também que é importante a gente ter uma ponta bem afiada. Não é só para ter precisão no desenho, né? Mas é também para conseguir deixar ele bem bacana. Alguém tem mais alguma dúvida de material?
alguma coisa que eu tô usando, que vocês me veem usar no dia a dia, digam que eu respondo. Ai. O problema de pintar o dia inteiro também é a coluna, né? E a mão, hoje eu tô com a mão. Eu fiz um desenho gigantesco hoje cedo. Uma coisa que eu adoro também fazer desenho para o Luca e dele, porque ele é um leonino, né? Então ele adora, ele se adora. Eu acho isso o máximo, acho incrível ele gostar dele dessa forma, assim, né? Acho super bacana. E ele adora quando eu pinto ele. Ele ontem sentou aqui comigo e às vezes ele fala, mamãe, quero trabalhar com você. Aí sentou aqui comigo, tava editando uns vídeos pro YouTube, ele ficou vendo e ele viu o moldezinho. Ele falou, mamãe, vai me pintar? Eu falei, vou, meu amor. Bonitinho. Aí ele falou, mas a mamãe disse que eu não posso mais, porque ele adora aparecer nas mídias, né? Adora aparecer no Instagram, ele gosta quando eu filmo. E eu parei de uns tempos pra cá, tô postando cada vez menos, né? Volta e meia ele aparece, claro, um pouquinho, mas cada vez menos, porque é isso, internet é terra de ninguém, esse é um perfil aberto. Aí então eu comecei a falar pra ele, mamãe, não vai mais, Lulu, não vou mais colocar o Lulu. Ele fala, faz o vídeo, bota pros fãs. Eu falo, não, Luzinho, não vou fazer mais. E aí ele virou e falou, mas eu não posso mais aparecer, por que a mamãe vai pintar o Lulu? Eu achei muito bonitinho essa maneira dele enxergar, né? Aqui vou pintar de cinza claro, pra parecer que é branquinho mesmo a golinha, né? E depois eu vou fazer as marcações da gola. Um cinza mais escuro. Thank you for this cute tutorial. You're welcome. Vai ficar gravado. Eu não sei se depois vocês conseguem colocar legenda pra quem, enfim, pra quem não entende muito português. Pois é, a internet é útil, mas é perigosa também, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu nunca tive nenhum problema aqui, vocês são todos muito maravilhosos. Nunca tive mesmo, sempre me senti segura, mas é isso, né? Agora o passarinho. Pensando aqui que cor que eu pinto o passarinho. Alguém me ajuda enquanto eu bebo uma água. Ai, dá uma esticada. Que cor que eu pinto o passarinho? Me digam.
Será que laranja, vermelho, verde? Essa cor. Which paper you use for this drawing? Para esse desenho eu tô usando Bristol. Deixa eu mostrar para vocês. Ai. Bristol. E esse aqui é o Smooth Surface, tá? Superfície lisa. É o que eu mais gosto. Tem um outro dele que é a superfície chamada Vellum, que eu não gosto. Acho ruim. Pinto passarinho de azul, de amarelo, oh meu Deus, não sei. Vermelho para combinar com... Enquanto isso eu vou pintar um pouquinho mais o óculos. Então vocês me ajudam a definir a cor do passarinho. Será que eu pinto ele de azul escuro? Passarinho? O que vocês estão dizendo aí? Vou ter que sair agora. Me manda direct, tá? Depois vai ficar... E tá gravado, vai ficar gravada essa live. Pode assistir o final. Ai, 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 vou pintar esse passarinho. Amarelo eu não quero que fique igual o cabelo dele. Se bem que se for um amarelo bem clarinho, bem forte, vamos ver. Acho que eu vou fazer isso. Vou misturar umas cores agora. Vou misturar o amarelo com rosa, que é uma mistura que eu adoro. Eu vou usar aqui um amarelo mais vibrante, como uma terceira cor. Então tô misturando 3 cores aqui pro passarinho.
Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vai perguntando, porque a gente já tá andando pro final. Faltam só alguns pequenos detalhes e a gente já termina. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, material, aulas, clube do assinante. Saludos desde a Colômbia. Saludos. Tô tão internacional hoje. Ai, coisa mais bonitinha, gente do céu. Agora vou usar um marrom mais escuro. O olhinho. E a asinha. O bico, vou fazer laranja. E aí eu vou pintar. Vocês estão vendo aqui que eu... Aqui dá pra ver melhor, né? Ele tem um redondo aqui em volta que eu queria fazer como se fosse um retrato, sabe? Que a gente coloca na moldura e tal, naqueles quadrinhos de casa. Então eu vou pintar aqui do lado de fora. Pra ficar bem bacana. Vou fazer a perninha do passarinho. Amado. Coisinha mais fofa. Adorei. E vou agora pintar essa moldura aqui. O que vocês estão achando até agora? Estão gostando? Dúvidas? Agora a gente está indo para o final mesmo. Vou só pintar a moldura e aí a gente já acabou.
Muito legal, obrigada, gente. Como o papel tá grudado aqui, eu tenho que mexer meu corpo pra ir pintando, né? Mas enfim, vocês pintando de lápis de cor não precisa necessariamente grudar o papel. Eu faço isso por causa da filmagem, porque senão balança tudo e aí é difícil. Bem, gente, uma chance para perguntarem o que vocês querem perguntar. Material, tá tudo certo. Sem dúvidas. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem live pintando comigo, tá? A única questão é que é uma live aberta para todo mundo, então todo mundo pode participar, mas ela só fica gravada para os assinantes do Clube de Arte, para os assinantes do Clube de Assinantes, tá? Então, o pessoal lá do clube ganha toda segunda-feira o molde para passar e pintar junto comigo, e fica gravado lá para eles pintarem juntos quando quiserem, beleza? É isso que acontece por lá. Essa daqui foi em homenagem às síndromes e doenças raras. Então, tô desenhando o meu serzinho raro. Ai, minha mão. Gente, tem, pelo amor de Deus. Cansa.
Às vezes eu invento umas coisas que eu não sei nem por que eu invento. Eu canso, tipo isso. I'll have to go. Thank you for this live and love to... obrigada a você por participar. Me fazer treinar meu inglês. Foi bom. Nossa, balança, né? Tem que dar um jeito nisso. Vamos ver se eu organizo isso hoje. Tcharam. Pronto? Deixa eu virar vocês pra mim aqui. Ativa Lulu!